Olá, irmãos. Está escrito em Salmos 90, versículo 12, o seguinte: Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que possamos alcançar coração sábio. Meu irmão, minha irmã, a vida é uma escola. Escola esta que nos ensina a sermos espertos, a calcular os riscos, a investir para receber mais e especialmente a cuidar de nós mesmos. Mas não é exatamente isso que o versículo 12 do Salmo 90 nos recomenda. Esta peça poética e literária de Moisés concede-nos preciosas lições a todos os que perceberam que somos mal orientados se não buscarmos instrução do Senhor nesta vida. Uma vez que o profeta foi inspirado por Deus, estamos certos de que essa orientação não pode ser encontrada em nenhuma outra escola. O profeta Isaías prometeu, e nosso Senhor Jesus Cristo repetiu, que Deus ensinaria aos que seriamente desejassem matricular-se em sua escola. Jesus fala isso em João 6, versículo 45. É uma oração que articula este pedido: ensina-nos a contar os nossos dias. O tempo não para, irmão. Ele passa. Alguns se preocupam com o envelhecimento somente quando os anos já se passaram. Não ouviram a advertência do pregador em Eclesiastes 12, versículo 1, que nos diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais dirás: não tenho neles prazer. Os dias desperdiçados são justamente os que não trouxeram nenhuma lição sábia ao coração, nenhuma edificação. Mesmo que a maioria dos homens despreze a instrução que vem do Criador, o servo fiel e comprometido com o Senhor insistentemente pede que Deus o ensine o que tem de importância eterna para a vida. A educação secular valoriza a informação e inteligência. Quem sabe mais pode resolver problemas mais eficientemente e, assim, tem maiores vantagens na vida. As escolas se interessam mais por matricular os melhores alunos. As universidades de elite despejam todos os anos os seus formandos nas profissões, nas indústrias, nos laboratórios e nos altos escalões do governo. E os benefícios financeiros são invejáveis. A sociedade reputa mais feliz quem desfruta mais privilégios neste mundo globalizado, que promove e que enriquece os seus melhores jogadores. Valores secundários tais como distribuição justa de renda, cuidado especial dos marginalizados e esquecidos têm muito menos importância, e nem se fala da busca do reino de Deus, que deve ser em primeiro lugar na nossa vida. No Salmo 90, Moisés pede que Deus nos ensine a contar os nossos dias para alcançar um coração sábio. Consideremos alguns elementos chaves nessa oração. Primeiramente, somente Deus conhece quantos dias restam da nossa vida. Ou seja, a certeza da morte é inegável. Igualmente certo é o fato de que ninguém sabe em que dia ela virá. Deus, o nosso professor supremo, o nosso mestre por excelência, conhecedor de todas as coisas, marca a carga horária na escola da vida. É Ele quem assina o diploma ou reprova os alunos desta escola. Segundo ponto que eu gostaria de destacar é que os melhores alunos pedem a ajuda de Deus para evitar o desperdício do tempo. Quantos instrumentos hoje para distrair-nos, para fazermos roubar o tempo? Dias não contados referem-se a dias não aproveitados, horas em que nada se fez ou não se aprendeu nada de valor. Nenhuma palavra de encorajamento emanou da boca e nenhuma influência sadia impediu alguém de ir em direção a Deus.
O homem que quer aprender a sabedoria de Deus avalia tudo à luz da eternidade e evita as distrações. Terceiro ponto, o objetivo das lições de Deus visa alcançar um coração sábio. É este o propósito de Deus para as nossas vidas. Ele nos mostra o caminho e nos motiva a progredir nessa direção. Ele revelou a sua infalível palavra para que ela seja luz e lâmpada para o nosso caminho, para os nossos pés, de todos aqueles que andam nos caminhos sinuosos deste mundo, com tantas armadilhas. O quarto ponto que eu gostaria de destacar, meu querido irmão, indagaremos sobre o que quer dizer coração sábio. Estas palavras têm um paralelo na mensagem do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 9, quando ele diz: não cessamos de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Se Deus nos ensina clara e inconfundivelmente a sua vontade, não ficaremos mais presos à cegueira que baseia as suas decisões no acaso. Infinitamente melhor é escolher sob a direção daquele que conhece o futuro tão plenamente como o passado. Meus queridos irmãos, sabedoria quer dizer inteligência que enxerga bem adiante, que enxerga além do horizonte desta vida curta e insegura. Escolher de acordo com a orientação bíblica permite-nos declarar no limiar da nossa vida, no final de nossa vida, e dizer: não teria vivido a minha vida diferentemente do que vivi por nada neste mundo. Podemos dizer também no final: não é tolo quem deixou o que não se podia reter para alcançar aquilo que não pode perder. Quem, além de Deus, pode ensinar a um filho de Adão essa realidade? Ninguém nasce sábio, ninguém nasce pronto. Pecadores buscam prazer e sucesso com uma visão curta, não olham bem adiante, não olham além da morte física, enquanto o homem que quer aprender a sabedoria de Deus avalia tudo à luz da eternidade. O apóstolo Paulo disse que se recebermos sabedoria e entendimento espiritual, devemos viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Está em Colossenses 1, versículo 10. Uma definição de pecado destaca precisamente esse aspecto, ou seja, desagradar a Deus agindo de maneira indigna do Pai que nos gerou pelo seu Santo Espírito. E Moisés percebeu a importância de se alcançar sabedoria. A vida dele foi dividida em 3 etapas de 40 anos. Durante os primeiros 40 anos foi instruído em tudo o que havia de melhor da sabedoria humana na corte do Egito. Mas ao final ele matou um egípcio que maltratava um israelita. Essa foi uma decisão aparentemente inteligente da parte de Moisés, mas não foi uma ação sábia. Depois ele fugiu para Midian, onde teve tempo para as aulas de Deus. Passou 40 anos no deserto, adquirindo sabedoria do alto, que lhe serviu tão bem durante os últimos 40 anos, onde ele esteve à frente do governo do povo escolhido. Mesmo sendo Moisés um servo humilde, Deus o escolheu para conduzir Israel, tirando-o do Egito até a terra prometida, e para escrever os primeiros 5 livros da Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio, conhecido como Pentateuco. Foi esse mesmo Moisés que escreveu o Salmo 90 e agravou esse pedido de ajuda para contar os seus dias, de modo que alcançasse a sabedoria do alto. Era esse o anelo dele. Dias são desperdiçados, irmãos, porque não os contamos como preciosas pérolas que podem ser trocadas por sabedoria do alto. O versículo 12 do Salmo 90 aponta na direção do verdadeiro sucesso, da conquista da felicidade. Pedir a instrução do Criador infinito em poder e sabedoria é o único meio de chegarmos ao fim da vida, felizes e bem-sucedidos aos olhos de Deus, e dizendo: poxa, valeu a pena a minha vida.
para se viver bem, para fazer a vida valer a pena no mundo e no céu. Sabedoria do alto é tudo. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Lhe dê sabedoria do alto. Deus abençoe, guarde e proteja a sua família de todo mal. Um grande abraço.